O STF, o Supremo Tribunal Federal, deve julgar na próxima semana a ação direta de constitucionalidade que vai definir se os depósitos nas contas do FGTS poderão ser atualizados de acordo com o índice de correção monetária diferente da taxa referencial fixada pelo Banco Central. Se a decisão pode interferir na vida do trabalhador, nós vamos saber agora mais detalhes com o advogado trabalhista Carlos Augusto. Doutor Carlos Augusto, boa noite para o senhor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. E eu pergunto o que pode mudar com essa revisão do FGTS. Olá, boa noite, Gilvan, boa noite a todos os telespectadores. Muita coisa pode mudar. Estima-se que se essa ação for julgada procedente e se o STF decidir pela correção desde 1999 em diante, o valor total que isso pode gerar para os cofres públicos é em torno de 400 bilhões de reais. Agora, doutor Carlos, de qual forma o julgamento do STF pode alterar o índice de correção? Perfeito. Como você bem disse, Gilvan, atualmente o FGTS ele é corrigido pela TR, que é a taxa referencial. Então, no dia 13 de maio, agora, na próxima quinta-feira, o STF vai julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, e essa ação busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da TR. Em sendo reconhecida a inconstitucionalidade da TR, o STF decidirá pela aplicação de um outro índice. Então, o que é que nós temos? A Caixa Econômica fazia a correção pela TR, e esse valor que a TR gerava de correção publicamente, reconhecido em diversas decisões judiciais, inclusive, que ele gera uma correção muito baixa, abaixo, inclusive, da inflação, que gera uma evidente perda para o trabalhador. Então, havendo o julgamento dessa ação, ele decidindo pela aplicação de outro índice, que pode ser o INPC ou IPCA-E, a Caixa será obrigada a pagar a diferença dessa correção, né? Então, essa ação que vai ser julgada, ela poderá gerar efeitos, ela deverá gerar efeitos para todos os outros processos que discutem essa mesma matéria. Então, de logo, eu também gostaria de destacar que essa não é uma ação trabalhista, não é uma ação movida em face do empregador, é uma ação movida em face da Caixa Econômica Federal. Sei. O senhor acha que é um momento de preocupação, doutor Carlos, para o trabalhador? O que o trabalhador pode fazer? Perfeito. Essa, inclusive, Gilvan, tem sido, acredito que a maior dúvida de todos os trabalhadores, né? Os clientes sempre procuram essa resposta nos grupos de advogados, a gente compartilha que essa é a principal dúvida dos trabalhadores. Eu tenho direito, até quando eu posso entrar com a ação? Eu tenho que entrar com a ação até antes do dia 13 de maio. Bom, o STF, quando ele decidir no dia 13 de maio, ele muito provavelmente ele vai fixar todos esses parâmetros. Então, é possível que ele diga que ele fixe, estabeleça ali um limite de tempo para identificar quem poderá receber ou não. Então, qual a recomendação que a gente passa para o trabalhador? Que ingresse, se você não ingressou ainda com a ação, o quanto antes, de preferência até antes do dia 13 de maio, porque a decisão do STF, ela pode, por exemplo, o que eu não acredito, mas ela pode dizer que essa correção valerá para quem ingressou com a ação até antes da decisão do STF. Como se trata, Gilvan, de uma decisão que vai interferir com valores gigantescos, né, como eu falei, os 400 bilhões de reais, acredita-se, né, a gente vê na discussão, né, jurídica, que é muito provável que o STF decida pela aplicação de outro índice, né, como inclusive já decidiu várias vezes, inclusive é importante frisar que o STF já se posicionou várias vezes reconhecendo que a ATR ela não acompanha sequer a inflação. Então foi assim numa decisão recente, agora em 2020, no que se refere à correção dos créditos trabalhistas, ele decidiu pela inaplicabilidade da ATR. Então, por que será que ele seria diferente com relação ao FGTS? Mas a gente acredita que é muito possível que o STF, na sua decisão, ele decida pela aplicação do novo índice a partir da decisão em diante, né? Mas só saberemos disso no dia 13 de maio. E para quem tem processo trabalhista em andamento, doutor Carlos, qual a orientação que o senhor pode dar nesse momento? Perfeito. Não há qualquer interferência em processos trabalhistas.
O importante frisar, Gilvan, que há uma dúvida que é muito recorrente, é no sentido de eu saquei meu FGTS, eu estou aposentado, eu tenho direito. Veja, essa ação ela busca uma correção do valor que esteve depositado naquela época. Então, se ele já foi sacado, tudo bem, mas naquela época ele foi corrigido pela TR. Então, sendo declarada a inconstitucionalidade da TR, vai se buscar uma diferença com base nesse novo índice. Então, se o valor já foi sacado, tudo bem, se você está aposentado, tudo bem. Certo, certo. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu conversei aqui com o advogado trabalhista, doutor Carlos Augusto, a quem agradecemos pela entrevista aqui ao Jornal do Estado. Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Agradeço.